Existe uma força sutil, às vezes ela passa despercebida, mas que ela age muito forte contra a mulher que tá despertando, contra a mulher que quer brilhar, contra a mulher que quer seguir os seus sonhos, que quer seguir seu próprio instinto, a sua própria intuição. Essa força, ela se reverbera na chacota, naquele comentário desagradável, te diminuindo, fazendo parecer que o seu sonho não é possível, que é uma coisa impossível de conquistar, que você não vai conseguir. E esse vídeo ele tem o objetivo de criar consciência para essas técnicas que sempre acontecem quando uma mulher quer expandir, para que você seja consciente, para que você não deixe que isso interfira no seu processo de expansão. Sabemos todas que a gente vive nessa sociedade patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? É uma sociedade que prioriza homens em todos os sentidos, né? Eles estão no topo de todas as camadas. Então, naturalmente, quando uma mulher se destaca, quando uma mulher expande, quando uma mulher começa a seguir objetivos que não estão dentro desse quadradinho de coisas que eles definiram que uma mulher tem que fazer, essa mulher, ela vai incomodar. Ela vai incomodar tanto os homens e ela vai incomodar também as mulheres, porque estão todos condicionados a pensar dessa forma. E além de condicionar, para muitas pessoas, convém pensar dessa forma. É muito melhor e muito mais confortável que seja assim, conscientemente ou inconscientemente. Então, numa sociedade que prioriza homens, onde homens têm que se destacar e as mulheres são o tempo todo sutilmente ou às vezes nem tão sutilmente condicionadas a serem minadas, a serem mulheres de casa, a não expandirem tanto porque incomoda, a não brilharem tanto porque não é bom pra uma mulher, não pega bem, a não serem tão ousadas porque também não pega bem, não é uma coisa de mulher. E eu acho que o mais louco disso tudo é que isso pode aparecer de formas muito, escancaradas, mas isso é sutil, em comentários sutis. De alguma forma a gente pensa que não é direito nosso ousar, se aventurar, sair por aí, isso é coisa de homem, o mundo é perigoso demais para as mulheres, somos o tempo todas condicionadas a ter medo. Uma coisa, é um pensamento meu que eu já penso nisso faz um tempo, assim. Isso não sou eu que eu estou falando, obviamente, são os fatos, mas a gente sabe que os números de feminicídio são enormes, os números de violência contra mulheres são enormes. Toda mulher sabe que você sai todo dia de casa, o machismo te afeta de várias formas, né? Das mais sutis, as mais extravagantes, as formas que vão te impactar mais, as formas que vão impactar menos, mas está ali o tempo inteiro. Apesar disso ser um fato, isso ser uma verdade, não sou eu quem estou falando, são os números, eu sinto que isso, apesar de ser um fato, é usado contra a gente, é usado pra minar, é usado pra adestrar e é usado pra deixar com medo, é usado pra aumentar ainda mais essa ideia de que você tem que ficar no seu quadradinho, de que você não pode sair de casa, de que você não pode ousar, de que você não pode viajar por aí porque o mundo é muito perigoso pras mulheres. Cuidado, mulheres, é perigoso. Ninguém faz nada pra resolver a situação que existe, ninguém faz nada pra resolver a situação, mas eles usam uma situação que existe pra adestrar ainda mais essa mulher, pra minar ainda mais o brilho dela, pra que ela se expanda cada vez menos, porque o mundo é muito perigoso para as mulheres. E uma vez eu fui assistir uma peça no Fiesp, lá na Paulista, o nome da peça é Cangaceiras, e ele falou uma frase que eu não lembro exatamente o que o ator falou no momento. O ator estava em personagem, ele era um cangaceiro ali no momento, mas eu lembro da ideia do que ele falou, e ele disse que toda mulher tem uma força, ela é brava, ela tem um negócio muito forte dentro dela, mas que ela não pode saber que ela tem. O tempo todo a gente é condicionado a ver a gente como fraca, como menor, como indefesa. Um homem, ele é muito mais forte. Eu não posso contra um homem. Eu sou só uma mulher. Eu não posso, eu tenho que ter medo. Tenho que sair com medo destes homens. Tenho que sair com medo nas ruas. O tempo todo isso é minado. Mas a gente tem uma coisa aqui dentro da gente, que a partir do momento que a gente tiver consciência do que a gente tem, que a gente conseguir trabalhar com esse poder que a gente tem, não tem mais absolutamente nada que vá poder conter essa força. E eles sabem. Conscientemente ou inconscientemente, eles sabem. E eles fazem tudo o que eles podem para que a gente não saiba. Para que a gente continue com medo, dentro de casa, protegidinhas, indefesas e fracas, dependendo de alguém para nos proteger. Agora é muito importante que você perceba coisas que as pessoas fazem que minam o seu processo, que vão diminuir o seu processo e que às vezes a gente não percebe. E eu fui percebendo que existe uma série de coisas que as pessoas fazem. São técnicas de manipulação que as pessoas fazem de forma consciente ou não, só que quando você incomoda, elas vão usar contra você. E é muito importante que a gente tenha consciência dessas coisas para que quando isso aconteça, a gente entenda muito bem o que é meu e o que é seu, entendeu? Esse é um problema seu. Não sou eu que penso assim, essa não é uma verdade sobre mim. Isso que a pessoa está querendo que eu acredite. Então quando você traz uma ideia, quando você começa a mudar, quando você começa a expandir, você vai ouvir muita chacota, muita risadinha,
muito desencorajamento, sutil ou não. As pessoas vão fazer que você desacredite dos seus sonhos, vão fazer parecer que é uma coisa impossível. Elas vão transmutar o medo delas pra você. Elas têm medo, elas acham que é impossível, então elas vão falar, imagina, isso não vai dar certo. Você não vai conseguir. Para de ser doida. Imagina que vai dar certo um negócio desse. Vão fazer você desacreditar do seu sonho por causa de um medo delas. Por causa de uma coisa delas. Acho que uma das coisas que eu mais escuto é que eu sou doida. Nossa, como você é doida, maluca. Né? Na brincadeira. Doida, maluca. Nossa, você sonha demais. Qual que é o problema de sonhar demais? Até onde eu sei, não é um problema nenhum, né? Essas formas de diminuir, elas podem se reverberar dessas formas que eu falei, elas podem se reverberar de formas mais violentas, elas podem reverberar em proibições, isso pode evoluir, né? Tem diversas formas, desde as mais sutis até coisas que realmente são extremamente problemáticas, né? Apesar de tudo isso ser bem problemático. Inveja, energia ruim, mas aí sabendo de tudo isso, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo que viu esse vídeo já sentiu, já recebeu um comentáriozinho, você tava super animada pra fazer alguma coisa, você foi falar pra pessoa, de repente você saiu super desanimada da conversa. A pessoa falou um negócio que você falou, puta, não tinha pensado nisso, verdade, acho que é melhor eu não fazer, ou acho que é melhor eu não ir. Quem nunca? Sabendo disso aqui, o que é a primeira coisa? Vamos lá, passo a passo. O que tem que saber? A primeira coisa é ter que ter consciência de que quando essas coisinhas acontecerem, agora que a gente tá vendo isso de fora e não de dentro de uma situação, mas orando de fora e falando, verdade, isso já aconteceu comigo. Primeiro tem a consciência, tá? Isso são técnicas de manipulação que as pessoas fazem, onde elas tentam minar o outro, onde elas pegam as inseguranças, os medos dela ou aquilo que ela acreditam e elas jogam isso pra cima do outro. Tenha consciência disso. Isso é uma coisa problemática e a gente tem que só entender. Pra quando acontecer, você fala, olha o que tá fazendo comigo, mas não vai funcionar, porque agora eu estou ligeira. 2. Aí é muito importante, tá? Aqui você tem que saber separar o que é seu e o que é do outro. Então, os meus medos são esses, os seus medos são esses aí. Isso aí que você tá falando não é um medo meu, não. Eu não vou ficar sentindo medo com coisa que não é minha, não. O medo disso aqui é seu, meu amor. Então, cuide dele, entendeu? Eu já tenho os meus medos e já vou lidar com os meus medos, com as minhas inseguranças, com as minhas dúvidas. Porque muita coisa que a gente hoje em dia questiona, tem medo, pensa, enfim, não são nossos. O que é seu de verdade? Se não tivesse nada do que as pessoas falam por aí, o que sobra de você ser você, né? O que é seu de verdade? Vai aqui o passo número 3. Se aprofunde cada vez mais em você mesma. Autoconhecimento, ele é a chave, porque quanto mais você se conhece, quanto mais você se conecta, é muito difícil que uma coisa externa vá te atravessar. É muito difícil que uma coisa que não é sua vá interferir na sua vida, porque você já sabe muito bem o que é seu. Se eu sei o que é meu, não vem com outras coisas aí pra cima de mim, não, que não vai ficar arrumando problema aqui pra minha vida, não, que minha energia é um luxo, não vou deixar que qualquer um venha interferir. Se conheça, se pergunte, entenda seus medos, entenda seus pontos, para que essas coisas dos outros não ataquem você. Lembrando sempre que isso não é de um dia pro outro, isso é um processo. É um processo que dura a nossa vida inteira e outras vidas, enfim, é um processo. Mas o objetivo desse vídeo, número 1, primeiro, é que a gente entenda que isso acontece com muita frequência. E que isso já impediu muita gente de fazer muita coisa. E que isso já baixou a energia de muita gente. E que isso já fez muita gente sentir realmente que não era capaz, que não dava pra fazer, ou que simplesmente não é pra mim. E o objetivo desse vídeo é você entender que isso é uma coisa formada pra ser usada contra você. Mas isso não é a verdade. Isso não é o que você pensa. Isso não é o que você é. Isso não define você. Isso é o que as pessoas querem que você acredite. Porque quando uma mulher brilha, quando uma mulher é destemida, quando ela expande, quando ela começa a perseguir os objetivos dela, quando ela quer ser quem ela é, ela vai incomodar as pessoas. Então você precisa estar pronta para que isso não interfira na sua jornada, não interfira no seu caminho. Acho que é isso aí, tá bom? Então tá bom. Então volto depois com outro vídeo. Tchau!